Rafael, pastor Takayama foi um dos primeiros pastores a pregar nos Gideões. Ele é pioneiro lá, né? Pastor, o senhor foi um dos primeiros e se tornou uma grande referência aí para pregadores, né? Os Gideões te levou a uma consolidação nacional, né, pastor? Até ter testemunho de pregadores aí, né, que ouviram o senhor pregar. Como que era pregar no começo ali do Gideão? O senhor foi um dos primeiros, né, a pregar, né, pastor? Era um outro pastor, não era o Cisino. Foi depois ele foi para Criciúma. Mas acho que antes de ir para Criciúma foi para Pato Branco e depois de Pato Branco para Criciúma. E o pastor Cisino Bernardino, ele começou o chamado trabalho dos Gideões. Eu fazia os eventos aqui em Curitiba como líder da mocidade, e lá em Santa Catarina, os Gideões, e a coisa cresceu. Eu me lembro que a coisa era tão grande que eles precisavam de som. Então eu arrumava o meu som, mas eu já eu usava de dizer, eu levo o meu som, mas me põe para pregar lá. Mas tá certo, pastor, uma mão lava a outra, né? Mas foi assim. E como é que foi para o senhor no início ali dos Gideões? Porque o Gideões se tornou uma grande obra, uma referência principalmente de congresso missionário e de sustentabilidade de missionários. Como é que foi ali no início pregar nos Gideões? Então, não havia tanta... Quer dizer, já havia muita gente. Todo o Brasil, ela se tornou uma referência, como diz aí, a Aparecida dos crentes, né? Porque se tornou uma referência. Era barato, as pessoas... porque os Gideões é feito em uma época que não tem... ali em Camboriú. Em Camboriú, na época do verão, os hotéis são caros. Mas numa chamada entre safra. Ora, os Gideões, então, se tornou uma referência. Mas vocês têm que lembrar que tem o balneário de Camboriú e do outro lado da BR, Camboriú. O município de Camboriú. Então, a gente sabia que o Cisino tinha muitas dificuldades para fazer esses congressos aí. Então, nós ajudávamos com o som, como diz aí, não tinha custo. Vinha de Curitiba, mas desde a Bíblia vocês vão ver que tem o sacerdote e o levita. Eu fui um levita. O senhor acha que o congresso que projetou o ministério, além de Deus, além da chamada, mas o Congresso de Gideões levou o senhor a essa projeção nacional, não? Não. Eu sou de uma safra, ultimamente era, né? Mas eu fui de uma safra anterior aos Gideões. Então, por causa dessa minha cara de japonês, que era muito curiosa, né? Eu sou brasileiro, meu Deus do céu. O Pimentel que disse, tá na cara. Tá na cara. Mas eu sou brasileiro, mas por causa dessa cara minha, então o Brasil todo queria conhecer o tal do Takayama. E realmente foi uma bênção de Deus. Mas não é só por causa da cara, não. Uma unção de Deus também na vida do senhor. As mensagens que Deus entregou para o senhor, pastor, são impactantes. As maravilhas. Vocês não imaginam a cara é bonita, mas a unção é maior. A dificuldade que a gente tinha financeira, viu? A minha esposa foi uma heroína. O pessoal hoje diz, não, tá caindo, mas... Vocês não têm ideia das dificuldades que nós atravessamos nesses anos. E nos Gideões, eu lembro que no início era tudo na base era que nem um congresso comum. Tá? Nós ajudávamos o Cisino. O Cisino queria me vender alguns equipamentos eletrônicos. Ele também fazia maracutaia, como diz, maracutaia santa. Mas E aquela polêmica que tem ali agora, pastor, sobre os Gideões? Então, eu posso dizer o seguinte, o trabalho é de Deus. O ser humano é que, vamos dizer, vocês podem notar que não é o trabalho dos Gideões, é o ser humano. O ser humano é que falha. Então, a gente não pode tomar as falhas do ser humano com
o erro da igreja, eu não vejo o erro da igreja. A igreja do Senhor é soberana. Os Gideões é um trabalho de Deus. E se o ser humano faz coisas erradas, eu posso fazer coisas erradas. Eu sou um ser humano qualquer. Ô, pastor, eu tive em viagem missionária com os Gideões junto com o pastor Wesley Ricardo dos Santos no sertão da Paraíba. De fato, os Gideões, ele tem um trabalho missionário incrível que nenhuma outra instituição talvez não tenha. Eu tive experiência com os Gideões lá no Pará. Fui na beira de um rio, tinha uma senhora, uma moça. Eu falei, como é que você se mantém aqui? Porque no meio daquele rio, era um rio muito largo e tinha algumas tribos indígenas. Ela diz, graças a Deus os Gideões me dão pouco, mas com esse pouco no meio daquela... Então, foi aí que eu entendi o trabalho maravilhoso que eles exerciam. São mais de 1000 famílias missionárias. Mas, assim, tem um pastor que pregou muito tempo lá nos Gideões e ele usou uma frase se referindo à nova gestão e o trabalho atual agora, dizendo que a bandeira dos Gideões foi enterrada juntamente com o fundador dele, se referindo ao pastor Cezina. Eu acho que nós, os cristãos dessa nova geração, devemos lembrar que o trabalho é de Deus. O ser humano, ou seja o Cezino, o filho dele, o vice-presidente, sei lá, eu não sei quem é que está na frente. O fato é que o ser humano pode falhar, mas a obra é de Deus. Verdade, meu pastor.